Cherchant le fruit de l'esprit bien-aimé, il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître, Père éternel, notre Dieu, nous te merci pour le salut de son boulot. Il y a une opportunité. Il y a un grand nous sommes infiniment reconnaissants pour tout le monde. Nzambe na bomo itotiki moma oyo na maboko na yo. Eza moma moko très capital oyo tolingi toyoka maloba na yo. Bible lobi boyekeno na bapasi na bango bagangaki epa na yo, yo otindaki liloba. Liloba epambola, liloba ekangola, liloba ebikisa. Maloba oyo otindi le créateur de l'humanité na journée ya lelo, mutu nyonso akolanda ngo. Bisika koufezalaki bomo ekota au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bisika malade ezalaki guérison ekota au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, to saluer présence na yo na kati na biso. Tombola pe kombo Yesu Masia de Nazareth na moyi ya lelo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tomoneli amen. Amen. Merci beaucoup. Thème tolingi to lobela. Na moya lelo est intitulé comment être marché par l'esprit de Dieu. Ndeni mutu aboye kotambusa mabolandisa molimo mosantu. Kolandisa molimo mosantu. Comme qu'il y a tout ça pour les andaks au sang du Esprit Saint. Potokota na kati ya mozindo ya mateya na biso. Tolingi na muto comprendre. L'homme est tripartite. Donc moto aza divisé dans trois parties. Toza na corps, toza na âme, toza na esprit. Esprit veut vivre na kati ya âme. Sikoyo molimo mosantu lié d'habitation na ye eza na kati ya esprit na biso. Quand on a esprit na biso et la petit esprit tozwa à travers ya souffle. Souffle de vie au Nzambe a soufflé qui biso. Yamwana babenga biso être vivant. Siko petit esprit wana. Molimo mosantu. Ayaka nde kovanda na kati. Donc soki mutu aza rempli na Saint-Esprit par là akokoma na capacité ya kosenga na molimo mosantu atambusa ye. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe aza dictateur te atikela mutu asala choix. L'homme est arbitre, aza na centre. Nzambe ayebisi Moïse, yebisa peuple ya Israël liboso na bino j'ai mis des chemins, chemin ya bénédiction na chemin ya malédiction. Quant à vous de choisir, donc atika ki mutu a choisir, mais na molimo Nzambe alors que ngana ko préférer on choisit chemin ya bénédiction. Donc Nzambe atika mutu asala choix. Siko na moya lelo olingi au marché selon le Saint-Esprit ou bien olingi au marché selon la chair. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont marché selon la chair au de l'enfer, en plus qu'on va tâtonner la carte à monde. Mais ceux qui ont marché selon le Saint-Esprit, beaucoup de bolo, on va hériter à moi. En plus, dans le monde autosa, dans le siècle présent, on va tâtonner. Tozo tanga Bible na biso na Apocalypse chapitre 3 verset 20. Pourquoi tu peux si chapitre 1? Na lingi na loba na yo moye. Comment l'esprit de Dieu entre dans nos corps? Ndenge ni na kota na kati ya nzoto na biso. Yango na pesi chapitre 1. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
Je souperai avec lui et lui avec moi. La parole du Seigneur. Amen. Lê a palavra do Senhor em Jesus de Nazaré. Amen. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei na sua casa e cearemos, eu com ele comigo. A palavra do Senhor. Amen. Alors voici je me tiens à la porte. Ele diz, estou aqui na porta. Voici je me tiens à la Ele está porte. dizendo que estou aqui na porta. C'est la parole. É a palavra. La parole c'est Jésus-Christ de A palavra Nazareth. de Jesus de Nazaré. Alors je me tiens à la Ele diz, porte. estou aqui na porta. Porte ya ndako na yo te. Não é a tua porta de casa, Mais ya motema na mas yo. do seu coração. Parce que motema na biso O nosso coração eza source ya makambo é nyonso. o profundo fundamento de tudo. Abi voici je me tiens à Ele la diz, estou porte. aqui na porta. Et je frappe. Eu estou a bater. Si quelqu'un attend ma voix, Alguém escuta a minha voz, ouvre la porte. abrir a porta Donc na moya lelo no dia de hoje. soko lingi molimo Se mosantu você quer que o Espírito aje Santo esika na kati ya vi na está yo tomando lugar na sua vida, esengeli ofongola você motema tem na que yo. abrir seu coração. Maloba oyo A ozoyoka palavra que tu estás ouvindo eza maloba na é nzambe. a palavra de Deus. Nzambe na parole A Deus com a palavra tokoki kokabola bango não te, podemos dividir. baza mutu moko. É a mesma coisa. Siko maloba A palavra, ntango moto ayoki quando a yango pessoa ouvir, soki andimi se yango ele aceitar, eza lokola ayami molimo é como mosantu. ele recebeu o Espírito Santo. Parce que le O Saint-Esprit Espírito Santo azovivre na kati ya ele parole. está vivendo dentro da palavra. Parole ezomema molimo A mosantu. palavra está levando o Espírito Santo. Donc molimo mosantu akotaka na bavi na biso O Espírito Santo entra na nossa vida. ntango tozoyamba maloba na Dá-me a nzambe, perceber a palavra de Deus. tozoyamba Dá-me a Jésus-Christ perceber Jesus. oyo aza parole. Que ele é palavra. Ntango toyambi ye Quando recebemos molimo ele, mosantu azwi o esika. Espírito Santo toma o lugar. Soki azwi esika Se ele vai, quando ele toma o lugar, akovanda bongo vai sentar assim. ekomi siko problème na yo Agora é teu problema. parce que nalobaki ke nzambe aza dictateur te, Eu disse que Deus não é ditador. atikela moto asala choix. Ele deixa a pessoa fazer a escolha. Première démarche oyo okosala O primeiro andamento que você vai fazer ya koyebisa ye atondisa vai lhe falar para te encher. kozala rempli par le Para você Saint-Esprit. encher com o Espírito Santo. Eza premièrement na nzela ya méditation ya parole. Primeiramente, a meditação da palavra. Deuxièmement, la vie de A prière. vida da Quand oração on a la vie de prière, et la vie de prière est très efficace. é muito eficaz. Troisièmement, Terceira, eza na nzela ya é sanctification. na santificação. Biloko misato Essas três coisas ezotindaka moto azala rempli. dá uma pessoa para ser enchida. Ntango ozomédite parole, Você dá para meditar a na palavra. kati ya parole molimo mosantu aza O wana. Espírito Santo está aí. Ntango ozobondela Você está bible orando. elobi A boye, Bíblia diz: ntango tobondela quando oramos, molimo mosantu aintercedaka na há de parole interceder nos nossos lugares. na vie ya A sanctification. vida de santificação. ezosengaka molimo Está mosantu pedindo o Espírito Santo abana para kotondisa. começar a te encher. soki okomi rempli Quando você vai ficar cheio, espace eza te não tem mais espaço na kati ya vi na yo. dentro da sua vida. Deuxième démarche O segundo andamento, esengali na yo você tem que oyebisa ye atambusa fazer andar. yango tolobi comment être marché par l'esprit de Dieu. Como ser andando com o Espírito Santo. esengeli atambusa ye. Ele tem que andar contigo. bien aimé dans le Bem Seigneur, amado Senhor, molimo mosantu Espírito Santo, aza te kaka na ta na biso oyo, nesse no nosso tempo, mais na ancienne alliance antiga aliança, le Saint-Esprit o azalaki. Espírito Santo dá Épreuve à l'appui a prova aí, na Exode Exódio, chapitre 13 capítulo 3, verset 21 à 22. versículo 21 a 22. Peuple d'Israël, O povo de ntango Israel, babimi na esclavagisme quando saíram dos na escravagismo Égypte, no Egito, bazoya então na nzela ya mer rouge. no caminho do mar, Bible elobi a boye, Bíblia diz, Pharaon Faraon na armima na ye começou a babandaki kolanda te. dar uma lição a seguir o povo. Mais nzambe na Israël, Mas Deus de Israel, pendant la nuit, à noite, abimisi colonne de feu ele foi o povo, saiu a coluna de fogo. yango ezotambusa E peuple. ele que estava fazendo o povo. Na journée, No dia, les mêmes colonnes a mesma ekomi colonne de nuée, a coluna da noite, colonne de feu, a coluna de fogo, colonne de nuée, a coluna de ebandaki kose présenter molimo estava mosantu. se apresentar com o Espírito Santo. Bible elobi boye, soki colonne a Se disparaît, a coluna se disparecer, peuple ya Israël o atelemi povo de Israel vão ficar de pé. bakotambola lisusu te, Não vão andar mais. parce que colonne a disparaît E te. a coluna se desaparecer. Pourquoi? Por quê? Colonne de feu A coluna de obe fogo, colonne de nuée ayebaki nzela malamu ele sabia o bom caminho. kolega bango moko. Mais do que ele, Écoutez peuple de Dieu, escuta para o povo de Deus. Israël A Israel, ntango bazokatisa Jourdain, quando estava a atravessar o Jordão, nzambe alobaki na Joshua boye, Deus disse a Jesus: yebisa basacrificateur fala no sacrificador bazwa arche de l'alliance para levar a arca da aliança, batombola na para mapeka levantar no teu pescoço,
bakolega liboso Parfois, ça avance à bakozala na distance ya 1000 quand coudées la distance est de 1000 coudées. na peuple Comme pauvre. bango bakotia makolo na mai Ils vont mettre à acheter un arabe. ntango bakokota na mai Quand ils vont entrer en arabe, mai ekodimine arabe va se diminuer. peuple bakoleka Pauvre va passer ça. pamba te nzela Il y wana a quelques camilles. bino boyebi yango Vous êtes dans le courrier. na kati ya arche de l'alliance C'est l'arc à l'alliance. ezalaki na baloi Et à l'air. les 10 commandements Des commandements. or les 10 commandements Des commandements. ezoprésente molimo Dans mosaka le Esprit Saint. donc le Saint-Esprit C'est l'Esprit Saint. atambwisaki bango Les choses en dehors. écoutez peuple de Dieu soki oza dirigé par le Saint-Esprit eza ta na problème moko te ekoki kotelema liboso na yo basitation nyonso ekoki kozala debanda mais lokola molimo mosantu azotambusa yo akopesa makoki ya kosurmonte yango alleluya tozotanga bible Galates chapitre 5 verset 16 à 21 Galates 5 verset 16 à 21 Galates chapitre 5 verset 16 à 21 Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Pourquoi nous devons être marchés par l'esprit? Là, c'est une question. Pourquoi nous devons être marchés par l'esprit? Toyoki bien Paul azoyebisa peuple ya Galate. Alobi na bango boye. Botamusa makolandisa molimo mosantu. Bobo kokisa baposa na nzoto te. Parce que baposa na nzoto na baposa ya molimo eza différent. Baposa na nzoto yango oyo Bible esite yango eza jalousie, eza division, eza orgueil, excès de table, ezali divination, bondoki. Donc, on a ces abaposa et anzo. Donc, soki osana bilo pour la carte ya vie. Donc, osa dirigé par la chair. Paul a le bien. Bato bazota musama na baposa oyo. Bako hériter le royaume de cieux. Bien aimé dans le Seigneur. Lelo na lingi na sunga yo. Esengeli kotamusa makolandisa molimo mosantu. Okotamusa ndenge nini? Okosenga lisungi epa na molimo mosantu. Na lingi kotamusa bomoi na nga. Bible lobi boye. Demandez. On vous donnera. Na Jacques à l'Obiboy. Celui qui manque la sagesse demande à l'Éternel. Si tu manques le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a d'après. Pour Ajusika, Akoma Utamusa, et c'est lui au Sengaye, Nazana Posanayo, Petamusanga. Pourquoi Atamusayo? Molimo mosantu ayebi profondeur ya bonzambe kolekanga na yo ayebi fitir na yo malamu ayebi ba problème eza na kati ya vie yango eza très important ya kotammusama kolandisama molimo mosantu. C'est que l'Esprit de Dieu produit dans la vie de l'homme. Oyo molimo mosantu abotaka na vie ya moto. Soki akomotambusa yo. Azo produire amour. Amour envers Dieu.
Deus, amour envers les autres. amor com os outros. Donc, moteur a dirigé ou bien conduit par le A pessoa Saint-Esprit. que está dirigido com o Santo Espírito Santo, Oh, ils ont fruit à liboso. a primeira fruta Ils ont amour. é amor. Abolinga nzambe mingi. Ele vai amar muito Deus. Abolinga musala ya nzambe mingi. Vai gostar muito do trabalho de Deus. Abolinga ndeko aza penepene na ye. Vai amar muito do seu próximo. Ebele bazosambela. Muitas pessoas estão honradas, Bolingo ya nzambe na kati na bango eza mas te. não tem amor de Deus dentro L'amour du deles. prochain peut eza te. Amor do próximo também não Mais tem. en réalité, Mas em realidade, baza bana na estão nzambe. falando que são filhos de Donc Deus. le Saint-Esprit a produire amour, Ele produz amor, a produire joie. alegria. Moto a dirigé na molimo A mosala. pessoa que está andando com o Santo Espírito A Santo tondisa makana esemo. vai estar muito com alegria. Aza mutu ya mawa te. Nem pessoa de tristeza. Bible elobi boye. A Bíblia diz: N'attristez pas le Saint-Esprit. não triste o Espírito Donc Santo. soki oza Você triste, está triste. ezolakisaki molimo mosantu na te Não azosika na mostrar que nzela. o Espírito Santo ainda não tomou lugar na Parce sua que le vida. Saint-Esprit aza esprit oyo apesaka O joie. Espírito Santo dá alegria. Okoki kozala nango te lelo. Você não pode ter hoje. Mais lokola oza dirigé na molimo Mas você mosantu, está andando com o Santo Espírito Santo. okozala toujours mutu esemo. Você vai estar sempre Oh, alegre. la joie ebengaka louange. A alegria chama louvor. La joie ebengaka adoration. A alegria chama adoração. Mutu akoki koluwe nzambe te soki aza A na pessoa joie não te. pode louvar a Deus se não tem alegria. Mutu akoki koadore nzambe te soki aza na joie Se te. a pessoa não tem alegria, não pode adorar o Senhor. Or la joie E a alegria eza fruit ya molimo é o mosantu. fruto do Espírito Santo. Apesaka pe, Ele dá paz. azopesa kimia. Ele dá paz. Jésus ayebisi bayekoli. Jesus diz dos seus discípulos: nakotikela bino eu kimia vou deixar paz. mpe nakopesa bino kimia Eu vou dar paz. oyo mokili kotikala kopesa bino ata O mokolo mundo moko nunca te. vai vos dar. kimia nazolobela A awa paz que tu vai eza falar te kozala na mbongo, não é para ter dinheiro, eza te kozala na mituka, não é para ter carro. eza na bato baza na mbongo Tem pessoa que tem carro, Baza na dinheiro, mituka. que tem dinheiro, bazozanga kimia, não falta de paz. bazolala malamu Não te. estão dormir bem. Mais kimia nga Mas nazolobela a paz que tu vai eza dizer kimia nzambe apesaka é a paz que Deus já à travers ya molimo na sobre o ye. Espírito Santo. okoki kozala na eloko Você te, não pode ter mais nada, soki koza na mas se Saint-Esprit você tem o Espírito ye Santo, akopesa yo ele kimia, vai te dar paz. ozoyebaka ata lelo soki nazwi Vai te saber que mesmo se hoje não tem, lobi na kozwa. amanhã vou Parce ter. que kimia ebotaka Porque persévérance. a paz nasce da Donc perseverança. moto aza na A kimia pessoa que tem paz akopersévérer, vai perseverar. ayebi ke non Ele sabe. nzambe aza mwana motu te po akosa, Deus não é um filho que só para mentir. aza nsima maloba na Ele ye atrás do seu po pai, sua akokisa palavra para concretizar. oyo aloba na nga ata lelo namoni te lobi na amanhã bomoi. vou ver. Le Saint-Esprit azoproduire O Espírito patience, Santo nasce a paciência, azoproduire bonté, a bondade, azoproduire service, trabalho, azoproduire confiance a dans les autres, confiança nos outros, douceur, a doçura, maîtrise des choix. a maîtrise em ti. yango wana eza baproduit oyo molimo É mosantu isso que é o produto do Espírito Santo, azoproduire na kati ya vie está na biso. produzido nas nossas vidas. eza na Galate chapitre 5 É no Galatas capítulo 5, verset 22 à 25 22 a 25. totangi yango mba bible elobi mpona bo. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La 23 le Bible, la loi n'est pas contre ces choses. 24 le dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25 le dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, on est à fruit. Isso é o fruto. O molimo mosantu abotaka na kati ya vie E yango. o Espírito Santo nasce dentro da pessoa. Esengeli osenga ye. Você tem que pedir a Ele. Yo soki oza na vie na Se ngai, você está na minha vida, ozotambusa está ngai, andando comigo, bota bafruit na yo, nasce sofrido. bota bafruit na yo, Nasce seu fruto. parce que bafruit oyo Que esses frutos yango nini te ememaka motu que leva a pessoa avivre bolamu na a viver nzambe. a sua bondade. Ndeko ozoluka bolamu na Você nzambe. está procurando a bondade de Bolamu na Deus. nzambe eza mosika A na bondade yo de Deus não está te. Bolamu na nzambe eza penepene Está na yo. perto de ti. Les mêmes 9 fruits O oyo mesmo não yango ekosalaka biso tokota bokoza Esse vai fazer likolo. para nós entrar no reino do lelo céu. soki ozosambela Se você hoje dá ozolobaka nga nayebi nzambe, você sabe que você mais fala que você amour de Dieu na kati na yo eza mas te. não tem amor de Deus. Amour du prochain na kati na yo eza Não te. tem amor no próximo. Oyebi nzambe te, Você não conhece Deus. oza na joie te, Você não tem yo oza mwana na nzambe, Você é filho de mais Deus. ozalaka toujours mutu ya mawa. Você é uma pessoa de tristeza. nayebi so boye Eu ke non digo a ti. molimo mosantu na kati na yo O Espírito Santo dentro de ti aza te. não está. 2 Dois. il donne la gloire. Ele dá glória. molimo mosantu apesaka gloire. Ele dá glória. Na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 8 2 Coríntios capítulo 3
3, versículo 8. Pour la Bible et le Bible, Aí a Bíblia diz: le service de l'esprit o trabalho do Espírito donnera la gloire. dá glória. Donc, mon livre, mon centre, na kati na yo, O Espírito Santo dentro de ti, yé apesaka nkembo. ele dá glória. Akopesa nkembo ndenge nini? Vai te dar glória como? Ntango molimo mo centre avandi na vie Quando na o yo, Espírito Santo está ntango abandi kotambusa yo, está andando contigo, efu oyebisa você ye tem que lhe dizer, akroise les mains te. não para cruzar as mãos. Le Saint-Esprit azala en O œuvre, Espírito Santo vai sair em obra, azala vai opérationnel. estar operacionalmente. Parce que aza opérateur ya Ele é bamiracle. operador do milagre. Ye mutu azoopere bamiracle na Ele vie ya bango. opera o milagre na vida da pessoa. Le même molimo É mosantu, o mesmo Espírito Santo. ye mutu agangela bangomba liboso ya Zorobabel. Nos montar em frente do Zorobabel. Zorobabel abunda na makasi na ye, Ele lutou com a sua força. akokaki te. Não conseguiu. Mais ntango ta nzambe ebetaki Mas na vie na ye, quando deu o tempo de Deus, nzambe alobaki boye, Deus disse: cette fois-ci, esta ce n'est ni par ta force não é para sua et ce força, n'est ni par ta puissance, nem para o seu poder, mais par l'esprit du Seigneur. Alobi, qui est-il grande montagne quem você grande a montanha, devant Zorobabel, em frente do tu Zorobabel, seras aplani. você vai ser banido. Bien aimé ozolanda, Bem amado, está me ouvir. ba montagne eza ba problème, As montanhas problema. eza ba problème liboso ya vie na Tem yo, problema à frente de ba difficulté liboso ya vie Tem na yo. dificuldade na sua vida. Nalingi mpo nayebi Eu sobo quero te dizer, na makasi na yo, na sua força, okokoka kopesa solution te na ba você problème nunca oza vai na dar yo, solução na sua parce que yo oza mutu, que você é pessoa, oza na makoki te, você não tem oza poder, incapable. você é incapaz. Mutu aza capable, A pessoa que é eza incapaz, nzambe ya Israël, é Deus de à travers de son esprit. através do Espírito Molimo oyo nga naye kolakisa yo lelo, Santo que eu estou te falando. ye mutu asekisa yesu na Ele kati na tem wei, Deus Jesus Cristo na dentro de azwa libanga longola Ele tem ngo, a pedra, aza na makoki na nyonso, ele tem força de aza na makoki ya kopesa solution. ele tem tudo para ter Bisika solução. bato bakoya kopesa Dona solution só te. que te deram a solução. Yo mutu aza na problème ya Você kobota, que tem problema de nascer, oza na problème ya malade, você tem problema de nascer. nalingi mpo nayebisa yo Eu boye quero ke non, te dizer, le service de l'esprit o trabalho do Espírito donnera la Santo gloire, vai te dar glória. apesaka nkemo, Ele dá glória. abikisaka bamalade, Ele cura a doença. basi bakata bango batrompe, A pessoa que a mulher que não nasce, molimo monsanto Espírito Santo. apesa bango kobota, ele deu filho. parce que ye Que ele, aza na bokonzi na ele nyonso, tem poder de tudo. amonaka bisika nga namonaka te, Ele veja de onde eu não amonaka vejo. bisika yo omonaka te, Veja de onde tu não asimbaka vejo. bisika nga nasimbaka Ele te, pega de onde eu não vejo. akomaka bisika nga nakomaka Chega te, de onde eu não chego. aza capable Ele é à capaz tout et pour de tout. tudo e tudo. Donc le service de l'esprit O trabalho do Espírito donnera Santo la gloire. dá glória. Soki akomi en service Se ele está em obra, na kati ya vie na ye, dentro da sua vida, ebele baza na molimo é mosantu, muito tem que ter. Mais aza en œuvre te. Mas não está em obra. c'est pour cela É por isso makambo na bango as ezopioraka, coisas dele está piorar sempre. aza mwana na nzambe, Ele é filho de Deus. azobondela, Está a orar, mais rien ne marche. mas nada anda. Pourquoi? Por quê? Or un enfant de Dieu Filho de Deus esengeli atambwisama selo molimo tem que mosantu. andar com o som do Espírito Santo. Paul alobi na Romains chapitre 8 Paulo diz em Romanos capítulo 8, verset 14, versículo 14, bato nyonso bazotambwisama na molimo mosantu todos que estão andando sobre o Espírito Santo baza bana na nzambe, são filhos alobi de sont Deus. fils de Dieu. São filhos de Donc Deus. toza na baenfant, Temos filhos, toza na temos crianças, bafils, temos filhos. oyo aza enfant E aquele que é aza criança immature, é madura. oyo aza fils Aquele que é aza filho na maturité. tem maturidade. Siko bénédiction ya nzambe A bênção de bapesaka na Deus oyo aza immature te, não dá naquele que é imaturo. bapesaka na oyo aza na Dá maturité. na pessoa que é Siko imaturo. bato baza na maturité A pessoa que tem eza oyo maturidade. bazotambwisama selo molimo Então mosantu, anda com o som do Espírito Santo. parce que molimo O mosantu Espírito Santo azoproduire bamiracle vai produzir um na milagre kati ya vie na yo, dentro da sua vida. akoproduire miracle Vai comment? produzir um milagre À travers la parole. através da Il dit palavra. que la foi vient de ce qu'on A attend. Bíblia diz que a fé vem na Et ce qu'on attend vient de la parole de O que Dieu. ouvimos vem na palavra de Ntango Deus. oyoki maloba na Quando você nzambe, ouviste a palavra de Deus, lokola molimo mosantu como o Espírito Santo aza na kati ya parole, está dentro da la palavra, parole porte l'esprit, a palavra leva o Espírito molimo Santo. wana Aquele Espírito awana kopere vai miracle precisar fazer na milagre kati ya bomoi. dentro da sua vida. Bien aimé dans le Bem Seigneur, amado Senhor, nalingi nayebisa yo, eu quero te dizer, yo mutu ozolanda nga, você que está me seguindo, omoni monde oyo toza, veja esse mundo que estamos. tozovivre na kati ya danger, Estamos a viver dentro do perigo. toza entouré na baesprit, Temos concurso dentro do Espírito. baesprit O fidèle Espírito fidel, na baesprit é méchant, aquele que estão infidel, les anges déchis. aqueles anjos maus. Soko olingi olonga Você quer vencer na kati ya monde oyo toza, neste mundo que esengeli estamos. otika molimo mosantu Você atambwisa tem yo. que deixar o Espírito Santo. nalingi mpo nayebisa yo boye, Eu quero te dizer, oya na mokili oyo azar te, não veste por nada neste mundo. oya na volonté ya Você nzambe. veste na vontade de Deus. Soki okomprendre Você biti entender nini oyo oyela na kati ya mokili por oyo, que você veste neste mundo,
okomitika Voici déjà. mokolo mokili oyo Donne le sa terre. atambusa yo Pendant qu'on ayebi fitir no malamu elle savait bien son futur. ayebi ba difficulté na Elle yo savait bien son futur. pe ayebi manière nini Elle akokosurmonte savait yo bien en manière qu'il va te fazer vencer. devant ba obstacle wana Enfrente de ces tika problèmes. vino na molimo Si mosaka c'est que tu as toi vie dans l'esprit. atambusa yo Pendant qu'on dit. po olonga Par você vencer. soki atambusi Si elle est en continu. lelo Hoje. okopalpe bolamu Você nzambe não vai para abandonner de Deus. lobi Amanhã. okohérite le royaume de Vai ciel herdar o reino do céu. so molimo mosantu atambusi yo Se te o Espírito Santo não anda contigo. eza pasi mpo opalpe bolamu É nzambe difícil você palpar a bondade de Deus. na maboko ya molimo mosantu Na mão do Espírito Santo. toza lokola batelekomande Nós somos como comando. ndenge telekomande ezalaka na maboko O na yo telecomando lá na frente das tuas oza na mãos. bakoki ya komane Você televizio na tem yo toda maneira de ndenge olingi komane como yango você quer. ndenge moko biso toza na maboko ya molimo É como mosantu nós somos na mão do Espírito Santo. toza lokola babale na maboko na makolo ya jouer Estamos como a bola na jouer aza makoki ya kobetanga kote nyonso ali kobetanga or véritable joueur Mas a verdadeiro jogador c'est le é o Saint-Esprit Espírito Santo. ye arataka bi te Ele nunca faz soki oza na makolo na Se ye você está na perna dele, akobeta yo ntina ele poto vai te dar até na mpe baliza bato e bakosepela as pessoas vão alegrar. yango balobi le service de l'esprit Depois de falar com o Espírito, a água do Espírito Santo donnera la gloire dá glória. esengeli azala nefe na kati ya Ele vida está crescendo em obra na sua vida. yoka david azalaka prudent O Davi era prudente devant ya goliath em frente de Golias. bible elobi boye A Bíblia diz azalaki na 5 pierre ele tinha 5 pés. azwaki yango na torrent Ele tirou aí no Torão. 5 pierre oyo ekosignifie jésus Isso significa Jesus. azwi pierre moko Ele tirou uma pedra. atie na lance Meteu na yoka langage na ye aloba Ouve a palavra. alobi seigneur guide ma main Ele disse: Senhor, guida a minha mão. seigneur guide ma main Guida a minha mão. alingai kolakisa goliath boye Ele quer mostrar no Golias. eza na makoki na nga te Dentro da minha eza força. na makasi na nga te Dentro da minha força. me na lisungi ya nzambe ya Mas na ajuda israele que Deus diz. yango alobi seigneur guide ma main Ele por isso disse essa palavra. ntango nzambe aguide loboko na Quando ye Deus guiou a sua mão, goliath akoki kosupporte te Golias não conseguiu. soki molimo mosantu O atambosi Espírito Santo andava. eza na goliath aza liboso na Tem yo Golias em frente de ti. azobloke yo mpo okóma na royauté Ele te bloqueia para não chegar dentro mais da so molimo terra. mosantu atambosi Mas yo o Espírito Santo akopesa yo makoki ya kokwesa goliath wana akopesa yo makoki ya kokwesa goliath wana na vie spirituelle na yo na vie financière na yo na vie matérielle na yo na vie physique na yo na vie morale na yo molimo mosantu O Espírito Santo abangaka maladi te não trema doença. molimo mosantu O Espírito Santo abangaka ata citation moko te não trema nenhuma situação. tika molimo mosantu atambosa Deixa o Espírito Santo andar contigo. 3 il vous conduira dans toute la vérité Ele vai te conduzir em toda a verdade. Jean chapitre 16 João 16, verset 13 versículo 13. Jésus ayebisi bayekoli Jesus diz nos seus discípulos: il est avantagé é a vantagem mpo nga nakende para mim, mpo molimo aya mas viu o Espírito mpo soki Santo. nake te Missão não molimo vir. O akoyaki Espírito não virá. le Saint-Esprit sur la O terre Espírito Santo na terra aza continuité ya œuvre ya jésus é christ a continuidade de Jesus Cristo. oyo kristo asala nsima na O croix que Cristo fez na cruz esukaka wana te não se parou aí. Saint-Esprit aya mpo O Espírito acontinue Santo veio para continuar. azocontinue Ele está na continuando. kati ya bomoi na biso Dentro da nossa babi vida. il vous conduira dans toute la vérité Ele vai nos conduzir em toda a verdade. abi ntango ya koya Quando ele virá, akotambusa bino dans toute la ele vérité vai nos fazer andar em toda a verdade. moto aza dirigé mpe conduit par le A Saint-Esprit pessoa que está conduzido sob consoante do Espírito Santo, alobaka bosolo ele fala a verdade. po bosolo Que a verdade eza nde semence ya nzambe é a semente de Deus. jésus alobi en vérité je vous le Em dis verdade, eu vos digo. donc mensonge A mentira, eza le père du diable o pai do diabo. donc soki ti lelo okangami na kati ya Se lokuta você até hoje está dentro da mentira, oza dirigé na chaîne está dirigido em carne, oza dirigé na molimo mosantu te não é no Espírito Santo. bien aimé dans le Bem seigneur amado Senhor, nalingi nayebiso eu boye tenho que dizer, zala prudent seja parce que tenha ndenge atenção, tozokende como estamos aí, ezolakisa biso ke está nos mostrar que makolo ya mwana na moto a perna do filho de homem ezwami deya na nzela está no caminho. yango mpo olonga Para você vencer, esengeli kotambusama tem que andar kolandisama molimo com o mosantu Santo Espírito bato Santo. bazotambusama kolandisama molimo A mosantu pessoa que anda com o Santo Espírito Santo balobaka bosolo só fala a verdade. il vous conduira dans toute la Ele vérité vai nos conduzir em toda a ye verdade. aza bosolo Ele
verdade. Bible le Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or la vérité, c'est la parole. Vous devez avoir la vérité et vous devez avoir la parole. Donc le Saint-Esprit a reconduit la vérité. Quatrième clé, il vous annoncera les choses à venir. Pardon. Jean chapitre 14. Jean 14. Verset 26. Versículo 26. Donc, Jésus-Christ a émis si Jésus qui dit aux seus disciples. Quando le Espírito Santo virá, va vous falar les choses à venir. As coisas que virá. Ele disse a Mose. Nenhuma coisa. E como ela sans que mon limo n'a pas révélé. Donc moto adotam sama sero mon limo mon sang. Mon limo mon sang a ko annoncer le choses à venir. O Espírito Santo vai te falar. Makambo oyo ezoya lobi. As coisas que virá. Oyo ezolike salama na famille na yo. Que vai continuar sua vida. Mon limo mon santo. Alobaka na manière. Ele fala toda maneira. Alobaka na voix audible. Fala na alobaka na motema. Ele fala no seu coração. Alobaka na prophétie. Ele fala na profecia. Alobaka na parole de connaissance. Ele fala na palavra de alobaka na ba songe. Ele fala no sonho. Alobaka na ba vision. Ele fala na visão. Donc ce qui mo santo adotambusa yo. Espírito Santo tanta. Otika na bokwisa na mutambu ya satana atamo ko mote. Vai deixar cair na. Ayebi mokili malamu kolega yo. Nesse mundo mais do que ti. Ayebi makambo oyo ekokoma lobi na kata vina yo. Ele sabe a coisa que acontecerá na sua vida amanhã. Tomitika na maboko ya molimo mosanto. Se deixar na mão do Espírito Santo. Pour atambusa bomo ina biso. Fazer andar nosso espírito. Potolonga. Para nos vencer. Lobi to kota bokonza. Amanhã para herderar o reino do céu. Esi ko zwa michalo boko na motema. Onde se encontra mente a tua ngana ningira communiquer molimo mosanto. Ou communiquer o Espírito Santo. Soki ozana problème. Se você tem problema. Tia foi. Meta fé. Na maloba oyo. Nessa palavra. Maloba ezomema molimo mosanto. Essa palavra leva o Espírito Santo. Soki ondimi. Se você aceitar. Problème na yo. A tua problema. Eza eloko pamba. Não é nada. Na maboko na ye. Na sua mão. Eza eloko pamba. Não é nada. Na misu na ye. No seu vida. Molimo monsanto. O Espírito Santo. Renversa a situação difícil. Ele renversa a situação difícil. Soki ondimi. Se você crê. Na lo sambo nga na lo sala. Nessa opção que tu vai fazer. Odo a solution à problème. Vai ter solução na sua problema. To bondeli. Oremos. Père éternel notre Dieu. Pai eterno nosso Deus. Premièrement te pèse au merci. Primeiramente te agradecemos. Pona maloba na pela yo. sua palavra. Maloba na yo. Sua palavra. O tindela ki biso. Que nos deixou. Yango nde ebikisi biso. É o que nos salvou. Bandeko balandi na musika. A sua que te seguiu a Deus. Zambe na likolo. Deus te disse. Batie maboko na bango na mitema. Motema eza susa makambo nyonso. C'est pour cela Salomon alobi na proverbe bon. Garde ton cœur plus que toute chose. Siko nalingi na communiquer. Molimo mon sang. Na bon moyen de konanga. Allez, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Force nyonso eza nzambe te. Na kati ya vie na yo bangomba nyonso eteleme na yo basitation so etelema liboso na yo bamaladi nyonso problème ya kobota problème ya voyage likambo ya mbongo basitation nyonso nazopesa yango mitindo elibere vie na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, reçois la puissance du Saint-Esprit. Père, merci pour mon limonayo. Azu esika. D'abord, moi, il y a un décolanga. Père, a commis au tamu sababo. Aboti les 9 fruits. Na kata bomo inaba. Bazali susu. Batu ya sete. Bazali susu batu ya sete. Bakomi ba vainqueur. Bakomi batu alikolo. Parce que mon limo mon santo. Atambusa biso na succès. Atambusa biso na réussite. Atambusa biso na victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître,